Nós estamos começando uma nova série hoje, e essa série se intitula Mentiras que Cremos. Mentiras que cremos. Quantas coisas, né? A gente já foi enganado. E às vezes nas questões de fé, nós também, às vezes temos pensamentos e uma conduta errada com relação a determinadas coisas, porque nós cremos errado. Eu pensei, li e me senti guiado hoje a falar mais sobre Deus mesmo e quem Deus é, porque é tão importante que nós conheçamos a Deus e a partir dali também tenhamos a doutrina certa e a nossa conduta certa. Porque se nós tivermos uma imagem errada de Deus, aí nós também vamos viver de forma errada. E uma das coisas que a gente tem visto, sobretudo se levantando nos últimos 100 anos, mas está se intensificando muito mais nos nossos tempos, eu acho que tem a ver inclusive com o que a Bíblia fala da apostasia dos últimos tempos, que muitas pessoas vão cair da fé. Não vamos mais viver realmente na fé. E a mentira que se vai crendo cada vez mais é que Deus é mais tolerante hoje do que Ele era antigamente. Deus hoje é muito mais bonzinho. Ele é um Deus muito melhor. Existem frases que a gente ouve. Eu não aguento mais ler o Antigo Testamento. Lá Deus é muito rigoroso. Eu prefiro muito mais o Novo Testamento, onde é Deus cheio de graça. Um homossexual dizendo para um cristão que estava tentando evangelizar ele diz: eu estou tão feliz que os cristãos cada vez mais percebem que Deus não é mais tão duro. Ele nos fez assim e Ele nos ama. Ou, como eu mesmo ouvi, de um jovem que se crê cristão, e diz: eu não tenho vergonha de dizer que eu estou caminhando em pecado, mas Deus me perdoa e Deus me ama. É interessante quantas dessas coisas elas vão tomando conta da nossa mente. E não só isso, nenhum de nós experimentou o dilúvio, onde Deus intervém com muita força, destruindo os pecadores. Nós não tivemos lá quando Coré se revoltou contra Moisés, e Deus abriu o chão, engoliu Coré com todos os outros 250 príncipes e as famílias todas ali também. Terrível aquele espetáculo. E assim tem muitas outras histórias que nós encontramos na Bíblia de uma intervenção de Deus por causa do pecado, por causa da rebeldia, que nos estarrece. Além disso, vivemos também uma outra situação. Nós hoje vivemos em meio a pessoas que dão golpes, roubam, mentem, fazem o que querem e vivem super bem. Nada acontece para esse pessoal. Clínicas de aborto que estão abortando bebês todos os dias. Dezenas de bebezinhos. E não tem um raio que caia sobre essa clínica para destruir a clínica e todas as outras que tem. Ou tiranos que governam nações e que fazem o que bem entendem, de certa forma, prejudicando e tratando muito mal as pessoas, e na maioria das vezes cristãos, que são muito perseguidos. Ontem a peça de vocês foi de missionários que foram mortos pelos índios. Muito bem, esses índios não sabiam melhor, é o estilo de vida deles, mas continua sendo o pecado que eles fizeram.
Agora, quando existem homens estudados e assim por diante, que fazem todo esse tipo de coisa, a gente diz, onde é que está Deus? Deus não intervém. Deus está lá, não se mexe. Quantos de nós oramos para que Deus intervenha em situações e de repente não aconteceu? E a gente diz, pois é, realmente não é mais o mesmo Deus. Ele mudou. Ele está muito mais tolerante. Mas essa é uma mentira. Essa é uma mentira em que muitos gostam, inclusive, de crer por causa do pecado. Eu não quero abrir mão do pecado. Então eu caminho um pouco lá, um pouquinho aqui e sigo a minha vida. Porque Deus não tem problema. Deus é mais tolerante. Mas a Bíblia, ela é muito clara. E nós, para termos um conceito saudável de Deus, não podemos nos dirigir às circunstâncias que nós vemos. Nós também não podemos colocar os nossos sentimentos e as nossas experiências nisso. Nós precisamos ir para a palavra de Deus. É na palavra de Deus que Deus se revela. E ali nós temos Moisés. Moisés que pergunta para Deus e diz, Deus, como é que é o teu nome? Eu vou para o Egito tirar o povo, mas quem é que está me enviando? O que Deus diz? Eu sou quem eu sou, ou que sou. Eu sou. Nenhum de nós pode dizer isso. Porque nós ontem fomos uma coisa, hoje somos outra. Porque nós estamos constantemente em mudança. Mas Deus não. Eu sou. De eternidade, até quando? Até 2000 anos atrás, ou até 50 anos atrás. Agora não, o tempo é moderno, Deus já mudou. Não. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Malaquias 3,6, Deus diz, de fato eu, o Senhor, não mudo. Deus mesmo está dizendo, eu não mudo. E em Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não, o quê? Quem prestou atenção? Que não muda. E ele continua inclusive dizendo, como sombras inconstantes. Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele é perfeito. Tempo atrás uma pessoa aqui da igreja, depois do culto, veio e falou, pois é, depois que você ficou avô, as tuas pregações elas têm mais calor e são mais misericordiosas. Porque eu acho que dos pregadores eu sou mais durão. Mas interessante, né? O que ser avô faz de diferença. E talvez tenha razão realmente. Porque existem muitas coisas na minha vida que precisam mudar. E onde eu preciso melhorar. Mas Deus, Ele não precisa melhorar em nada. Ele é. E Ele é perfeito. Os seus atributos também são imutáveis. Eles não mudam. Ele é. E é interessante, um dos textos que eu mais gosto do Antigo Testamento é quando Moisés quer ver a Deus. E Deus fala para ele, você não vai me poder ver realmente como eu sou, mas Deus se revela quem Ele é. E é interessante, Deus diz para ele, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso. Deus dizendo, não é Moisés dizendo. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado.
Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª gerações. Eu acho que não tem um versículo na Bíblia que tenha uma concentração tão grande dos atributos de Deus, de quem Deus é, como esse, onde Deus mesmo se apresenta como um Deus forte, como um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, lento para a ira, um Deus que perdoa, mas um Deus que pune o culpado por causa do seu pecado. E por quê? Porque o atributo de Deus é santo, 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 santo. E Deus não pode conviver com o pecado. O pecado é totalmente ofensivo para Ele, não faz parte dele. Suas palavras, elas não mudam. Ele diz, e o que Ele diz é: a relva murcha e as flores caem. Está vendo? A relva está verde, está bonita, as coisas estão lindas, a gente gosta, mas a relva murcha. A flor também nos dá uma alegria por um tempo, mas passa. Agora, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Não só Ele, mas as suas palavras. Ele é firme, Ele não muda. Nós vivemos num mundo onde tantas coisas mudam diariamente. Se você aplicou na semana passada porque o Bitcoin estava subindo, agora ele está descendo. Se você aplicou no petróleo que estava descendo, hoje está subindo. A guerra iminente e outras coisas, tudo vai mudando. Hoje eu estou aqui na frente, talvez me sinto bem, me sinto saudável, mas não sei como é que vai ser amanhã. E nesse mundo tudo é muito cambaleante, tudo muda, mas Deus não muda. E isso é maravilhoso. Ele é um Deus imutável, é um atributo dele. Ele não muda. E é tão bom, e o salmista, sempre de novo, ele diz: firme no Senhor eu quero estar, porque podem os montes balançar, a terra tremer, tudo mudar, mas o Senhor não muda. E Ele também não muda com relação às suas normas. Aquilo que Deus chamou de pecado é pecado. Aquilo que Deus chama de bem é bem. Deus escolheu um povo, depois libertou ele do Egito e trouxe ele para um monte Sinaí. E Deus quis fazer um pacto com esse povo, mas como é que alguém santo faz um pacto com os outros que são tudo menos santos? E para esse pacto funcionar, Deus tinha que prover um meio para que eles pudessem se santificar e ser santos. Por isso lá mesmo está escrito: sede santos como eu sou santo. E Deus ali lhes dá os 10 mandamentos. E Deus lhes dá também os sacrifícios e outros mandamentos ligados aos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles não são simplesmente uma lista de regras para seguirmos. Os 10 mandamentos, eles são uma expressão da própria beleza e santidade de Deus. Por isso, o primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Ele é o único Deus, não tem outro. Não devemos dar falso testemunho, por quê? Porque Ele é a verdade. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso Ele diz: parem, façam uma pausa, tomem o sábado. Não é para a gente se divertir, mas para a gente olhar onde é que Deus está na minha vida. Era para isso o sábado, consagrado ao Senhor, porque Deus precisa ser o centro. Ele é o centro de todo o universo. E como proteção para a família que Deus tanto preza e tanto idealizou e criou de uma forma tão maravilhosa, Ele protege e diz: filhos, honrem seus pais.
E cuidem do casamento de vocês, não dê nenhum pulo do lado, nada. Sejam fiéis uns aos outros, não cometam adultério. Respeitem o outro, amem o outro, não tirem do outro. Porque Deus é amor, porque Deus perdoa. Assim, os mandamentos, na verdade, são alguma coisa maravilhosa, mas eles são ofensivos. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade, e existem inclusive pecados que nós gostamos de manter. E esses princípios de Deus continuam no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos mais ou menos 10 listas de pecados. Jesus menciona uma e depois nós temos várias nas cartas, principalmente de Paulo. Lista de pecado como essa, por exemplo, de 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E agora ele continua e diz: não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, tudo isso era pecado, tem nada a ver com Deus. E no Novo Testamento, tudo isso é chamado de pecado também. Interessante que essas listas são dadas à igreja. Por quê? Porque a gente percebe, inclusive em mais de uma carta, que o pessoal levantou tanto a graça e disse: não, a graça se sobrepõe a tudo aquilo que eu faço de errado na minha vida. Na verdade, essas listas aqui estão para a gente ver as tendências que a gente tem, mas para deixar Jesus martelar e Deus martelar e nos transformar na imagem de Cristo. Porque essas listas todas de pecado não tem nada a ver com Cristo. Cristo não tem nada disso nele. Nada. E tudo que está fora de Cristo não presta para nós. Não é bom. É antagônico a Cristo. E por isso, quando a gente lê, não é para a gente necessariamente ficar assustado e dizer: será que agora eu perdi a minha salvação? Mas para dizer: Senhor, transforma a minha vida aqui, eu não estou sendo como Cristo. Mas nós vemos aqui, Paulo diz: aqueles que praticam isso, e as outras listas é a mesma coisa, não herdarão o reino de Deus. Eles não vão para o céu, eles não vão estar com Deus se permanecerem na prática disso. Deus não muda, Ele é consequente. Os homens inventaram uma teologia do universalismo, onde, um dia todos vão ser salvos. Inventaram a doutrina do purgatório, onde lá eu posso pagar pelos pecados, no fim eu vou para o céu. Só esse texto já diz que não. E não brinquem com o pecado. Porque Deus não mudou. Ele não tirou nada dali. Mas, muito importante, nós entendermos que Deus sim fez um caminho e um meio, porque senão nenhum de nós poderia ser salvo, nenhum de nós. E um dos textos lindos nós temos lá em Hebreus 12, do versículo 18, eu vou ler até o 25, ele fala de duas montanhas, e ele quer mostrar aos hebreus, aqui aos que ele está escrevendo essa carta, a que montanha você está se dirigindo, que direção a tua vida tem tomado. Versículo 18: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, que é o monte Sinaí, e que estava em chamas, nem
nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta, ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Naquela primeira montanha, no Sinaí, Deus desce do céu, literalmente se coloca ali. E ali embaixo está cheio de gente, tem muita gente. E a Bíblia diz que o espetáculo, ele é terrível. Ele é terrível. Aquela montanha está chacoalhando. Ela está queimando como um forno. Por outro lado, fala de uma escuridão imensa. As trombetas tocando, num tom tão alto, a voz de Deus insuportável, tanto que as pessoas fechavam os ouvidos e diziam: pare, nós não aguentamos mais. Nenhum ser humano e nem sequer um animal podia tocar naquele monte, senão morreria. A ponto de Moisés estar trêmulo ali na frente, balançando, que já tinha tido um encontro com Deus antes, e mais de um. O que estava acontecendo ali? Ali Deus desceu e se colocou na frente de um povo que não tinha sacrifício de perdão pelos seus pecados. O santo e aqueles pecadores. E a distância que eles mantinham do monte é a distância que se tem de Deus. Por isso Paulo mesmo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, que nós estamos longe, nós estamos distantes. Esse é o espetáculo terrível ali no Sinaí. Mas o autor de Hebreus, ele continua e fala agora para aquelas pessoas que chegaram a Cristo. Diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião. Deixa eu perguntar para vocês: alguém de vocês já foi até o Monte Sião? Aqui tem alguns. O Monte Sião até hoje é chamado assim, onde está Jerusalém hoje. Mas o Monte Sião, esse é o monte onde Jerusalém foi construída em cima, ele tomou o significado quando Davi levou a arca para lá. E aquele lugar passou a ser o lugar da moradia e da presença de Deus. E a Bíblia no Antigo Testamento já dizia: de Sião virá a salvação. E há 2000 anos atrás, Jesus morreu ali fora dos muros da cidade, mas ainda no monte, cumprindo a profecia: de Sião veio a salvação, por meio de Jesus Cristo. Ali naquele monte Sinaí, as pessoas estavam aterrorizadas, ninguém se atrevia. O monte Sinaí não é como muitas pessoas hoje dizem, e se chegar na presença de Deus: eu já vou encontrar o caminho para chegar a Deus. Eu sigo o caminho daquele ou daquele, eu sigo aquela religião ou aquela religião. Não. No Antigo Testamento, Deus proveu os sacrifícios que eles deveriam fazer. Todos eles apontavam a Jesus Cristo, que morre por nós
lá no Calvário, no Monte Sião. E ele diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Não é importante que você vá para Israel. Se você puder, pode ir, é bom. Eu estive lá, valeu muito a pena. Mas é importante que você esteja na Sião celestial. E o lindo aqui é o que ele sabe o que ele diz? Nós que muitas vezes estamos aí, eu não sei com a minha vida. Se você está em Cristo, você está na Sião celestial. Você está na cidade celestial, você é um cidadão dessa cidade nos céus. Por isso Paulo em Efésios diz: estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, reinando. Esse é o nosso lugar. E muitas vezes eu digo: como é que podemos então nos contentar com menos? E viver muitas vezes uma vida tão xoxa, tão medíocre. Quando na verdade até ali Ele nos levou. A cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. E agora ele está descrevendo o que é que está acontecendo nessa cidade. Os anjos estão lá juntos. No jardim do Éden, os anjos fecham o jardim para que ninguém mais entre. No monte Sinaí, segundo Galatas 3, os anjos estavam presentes, tocando as trombetas de juízo. Aqui, não. Se passou para quem está em Cristo o juízo. Eles estão ali alegres conosco pela salvação e essa comunhão. Por isso Hebreus no capítulo 1 diz que os anjos inclusive nos servem. A igreja dos primogênitos cujos nomes estão inscritos nos céus. Os primogênitos são todos aqueles que morreram depois de Pentecostes. A era da igreja, todos esses. Inclusive muitos dos meus familiares, ou dos meus queridos, todos já fazem parte. Cujos nomes estão escritos nos céus. Que maravilhoso. Jesus diz: alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito lá, não porque vocês estão experimentando um poder grande agora, porque os demônios estão se sujeitando a vocês. Fiquem muito alegres. Essa é o nosso ser turbinado. O ser turbinado como cristão é saber que eu pertenço a alguém, a um lugar diferente. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Aqui até me estranha um pouco que ele tenha colocado isso. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Quando a gente comparece na frente de um juiz, a gente normalmente teme. Mas aqui ele está dizendo: vocês estão chegando, se colocar diante do juiz. E vocês não precisam temer esse juiz. Não precisam. Por quê? Porque em Jesus Cristo eu estou coberto com a sua justiça, com a sua perfeição, com aquilo que eu recebo em Jesus. E aí ele termina dizendo: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós chegamos por meio de Jesus e nós chegamos a Jesus. E eu sempre digo, quando eu chegar no céu, o primeiro que eu quero ver não é meu pai, ou um parente, ou alguém querido que eu perdi. Eu quero ver a Jesus, que derramou um sangue muito melhor que o de Abel, porque o de Abel foi inocente, segundo a Bíblia. Mas esse é um sangue que clamava vingança. Enquanto que o sangue de Jesus, ele diz graça, perdão. E o único meio, não tem outro, é esse. Ele é o nosso mediador de um pacto tremendo que nos coloca num lugar especial. E é importante que a gente se veja assim. E é importante que a gente não se veja simplesmente como alguém que está aqui no mundo e está tentando viver a vida. Não. Nós fomos resgatados para algo muito
muito maior, para nos alegrarmos diariamente dessa grande salvação e de podermos desfrutar o céu diariamente. Eu termino perguntando para você: onde é que você está? Talvez você nem chegou no Monte Sinaí ainda. Talvez você está por aí seguindo o caminho e dizendo: algum dia eu chego lá. Um dia eu vou chegar. Um dia você vai ter que comparecer diante da presença de Deus. E se você comparecer na presença de Deus sem Jesus Cristo, vai ser um momento tão terrível, mais terrível do que o momento que os israelitas passaram no Sinaí. Ou você está talvez no Sinaí, e depois um pouquinho do Sinaí, onde você está tentando viver uma vida e melhorando cada dia para tentar agradar a Deus, para se achegar a Ele. E está tentando, pelos teus esforços, ser uma pessoa cada vez melhor, para se aproximar de Deus e agradá-lo. É um intento falido. Não vai dar resultado. Deus estabeleceu um caminho, pelo qual Ele aceita o pecador, e é o único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. E é para que Ele tenha vida, e vida em abundância, que viva uma vida nova, em novidade de vida cada dia mais. Por isso nós como cristãos não precisamos de um Deus mais tolerante, é engano. Nós temos o Deus que não tem como melhorar, o melhor Deus, e isso é pequeno, isso é muito pouco. Por isso agradeça e louve a Deus, e viva uma vida de entrega cada dia. Mas eu quero pedir que a gente se levante agora, eu quero orar para o final, mas eu também quero te convidar. Se você é alguém que está lá no caminho tentando chegar a Deus, e você acha que de alguma forma você vai chegar, e hoje você entendeu que não é assim, vem à frente, entrega teu coração para Jesus. Queremos orar por você. E se você é talvez alguém que está lá no Sinaí, constantemente com medo de Deus, e sempre de novo, agora eu fiz alguma coisa errada de novo, e eu não sei mais como viver, e talvez você está até resignado e diz: sabe o que? Não tem mais jeito, eu não consigo. Venha para frente, queremos orar por você. E se você está em Sião, em Jesus, continue crescendo, continue se alegrando e continue falando dessa grande bênção às pessoas que você encontrar por aí. Não precisamos esquentar o inferno para eles, mas precisamos mostrar o céu para eles, e principalmente através da nossa vida. Se você ainda quer vir à frente, se você quer vir depois que o pessoal sair e orar com a gente, venha, não perca a oportunidade, Deus te está chamando. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia especial. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela revelação que nós temos do Senhor. Que o Senhor é um Deus tão maravilhoso, benigno, amoroso, cheio de compaixão. Um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia, e essa se renova todo dia, de novo. Senão esse mundo seria consumido. E hoje nós pudemos ter um vislumbre daquilo que aconteceu ali no Sinaí, quando o Senhor desceu, para pessoas que não estavam preparadas. E que terrível. Mas que maravilhoso, Senhor, é o presente que temos em Jesus. E ajuda-nos, Senhor, a guardar esse tesouro, e aquilo que nós aprendemos hoje, pelas canções, por tudo aquilo que nós experimentamos aqui, a tesourar tudo isso no nosso coração, e viver uma vida, Senhor, congruente, consequente com a Tua verdade, dizendo: Senhor, aqui estou, transforma-me, molda-me, quero ser mais como Jesus. Mesmo Deus
de paz vos santifique por completo o vosso espírito, vossa alma, o vosso corpo, e os mantenha irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, Ele é fiel para nos levar adiante. Amém.